20ª aula. Não temos, da aula anterior, palavras do nosso primeiro exercício. Não temos o ditado em palavras da letra X. A nossa aula é sobre as 3 últimas letras e é uma aula mais informativa. Hoje nós vamos ter muita informação e pouca necessidade de estudo. Todas essas palavras que têm uma pronúncia diferente e que têm essas 3 letras, que você lê diferente do que está escrito, você identifica logo, opa, essa palavra não é do português, é de outra língua. A maioria delas vai ser de origem inglesa, tá? Mas a gente já tem palavras árabes no nosso meio, por exemplo, kibe, tem palavras japonesas, então a gente foi agregando um monte de palavras de outras línguas. Vamos ao nosso texto. Aula 20ª. Letra K, W e Y. Como dito na nossa primeira aula, foi incorporado ao alfabeto da língua portuguesa 3 letras do alfabeto inglês. Elas são K, está aqui o nome dela, K, W, W e Y, Y ou Y. A sílaba tônica pode ser o primeiro ou pode ser o segundo som. Elas são usadas em palavras estrangeiras e suas derivadas, e em símbolos e abreviaturas de uso internacional. Até então, não falamos de abreviaturas. Existem palavras que, para serem escritas de forma mais rápida, têm uma forma abreviada. Por exemplo, H ponto é a abreviatura de hora. Então, ao se escrever 17 horas, podemos simplesmente abreviar e escrever 17:00H ponto. Os 2 pontos é para separar as horas dos minutos. Então, aqui você tem hora e aqui você marca os minutos. No caso aqui é 17 horas em ponto. Não é 17:10, nem 20, nem 30. É 17 horas. Os minutos seriam relatados aqui. Para ficar mais claro, se eu quiser escrever 17 horas e 35 minutos, posso simplesmente escrever 17:35H, 17 horas 35 minutos. Se quiser uma precisão maior, podemos da mesma forma reportar os segundos. 17:35:10H ponto. 17 horas 35 minutos e 10 segundos. Na aula 29, iremos tratar de outras abreviaturas. Kafka foi um escritor austríaco de língua alemã. O termo kafkiano em português significa algo complicado, como as situações encontradas em sua obra. Como a palavra deriva de Kafka, também é escrito com K. Kafkiano, escrito com K e K, porque Kafka se escreve com K-A-F-K-A. É o nome austríaco. Quando nos deslocamos, percorremos uma certa distância em quilômetros. O símbolo que representa quilômetro é km. O que km tem a ver com quilômetro? Nada. Acontece que km é um símbolo internacional. Em outros países do mundo, km vai representar quilômetro. Isaac Newton foi um grande físico e matemático inglês, considerado o pai da mecânica clássica. De seu nome se deriva a palavra newtoniana. Como Newton se escreve com W, newtoniana também é com W. Neste exemplo, o W tem som de U. Vanderlei é um nome americano. A sigla USA se lê em inglês USA, a sigla dos Estados Unidos. E alguns brasileiros foram batizados com este nome. Neste caso, o W tem o som de V.
A letra Y tem som de I. Alguns brasileiros são batizados com nomes comuns do português, porém, trocando o I por Y, o V por W e o C por K. Exemplos: Carla, Nayane, Daiane, Osvaldo, aqui ó, o W substituindo o V, etc. Seguem embaixo palavras com K, W e Y. Karaokê. Isso aqui é um termo japonês. Kart é um termo inglês, escrito com K. Kart é aquele carrinho de competição. Kiwi, termo inglês dado a uma fruta de polpa verde. No português, nós poderíamos escrever Q-U-I, UI, kiwi. Watt, unidade de medida de potência. Windsurf, vê que pronúncia diferente, né? Aqui eu tenho U, mas eu não leio surf, eu leio surf, como se fosse um A misturado com O, é um som diferente, porque isso aqui é termo do inglês, windsurf. Segue a pronúncia da língua inglesa. Yakisoba, isso é um termo chinês. A pronúncia é yakisoba. Observe que na pronúncia eu tenho dois S's, porque os S's estão entre duas vogais. O acento circunflexo para indicar que esse som é grave, yakisoba. Se lê yakisoba, mas a escrita é na língua de origem, e lá é yakisoba, o S sozinho no meio de duas vogais. Se nós fôssemos ler essa palavra aqui no português, seria yakisoba. Observe que o K tem som de Q e o Y som de I. Yang são termos chinês da religião taoísmo que representa o princípio masculino ativo. O Yin, termo chinês da religião taoísmo que representa o princípio feminino passivo. Vocês vão observar que temos poucas palavras com K, W e Y. Com esta aula, concluímos as 26 letras do alfabeto e com elas escrevemos todas as palavras possíveis, não só do português, mas também do espanhol, inglês, italiano, francês, alemão e outras línguas. Em cada língua, o nome das letras é diferente e o som que elas produzem na formação do som também. Utilizando o mesmo método, é possível se alfabetizar nestas línguas, embora não sirva para entender o que se está lendo. Podemos aprender a ler corretamente uma carta em italiano sem entender bem o que se lê. O entendimento das palavras exige mais estudo para se aprender a correlação de cada expressão em português e sua equivalente na outra língua. Com a internet e o acesso à informação e cursos em todas as línguas, uma pessoa alfabetizada está apta a aprender qualquer língua que queira. Aproveite o momento para trazer conceitos relativos à alfabetização que foram tratados de forma superficial. Não são fundamentais para o aprendizado, mas saber vai consolidar todo o conhecimento adquirido. Alguns métodos de alfabetização focam nesses conceitos, os quais, no meu entender, geram dificuldades no aprendizado. Agora que vocês já conhecem as 26 letras do alfabeto e os sons que elas geram para formar os sons que compõem as palavras, estão aptos a entender tais conceitos. 1. Fonema é o menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Geralmente, aparecem representados entre barras. Assim, M, B, A, V,
etc. Etc. quer dizer e outros. Tá? É uma abreviatura, é uma palavra do latim. O fonema não deve ser confundido com a letra. Os exemplos abaixo vão deixar esta distinção bem clara. O fonema Z, está aqui entre duas barras, ó, Z, é representado por 3 letras. A gente já estudou isso. O próprio Z, letra Z. Observe, aqui eu estou falando da letra Z. Quando eu estou entre barras, eu estou representando o fonema Z, ou seja, o som que ele participa na palavra. Entendeu o conceito, a diferença? Então, a letra Z tem o fonema Z, mas o S, a gente já estudou, também tem o fonema Z. O X também tem o fonema Z. Então, eu tenho 3 letras diferentes que podem ter o mesmo fonema. A letra X tem 3 fonemas e mais um grupo de fonemas. A gente já estudou isso na nossa aula anterior. O X com o som da própria letra X, o C, o Z e o KS junto. As vogais têm mais de um fonema. Lembra quando eu ensino a letra E e a letra O? E eu digo, pode ser E ou E, ou O. Isso é representado por fonemas. Então, ó, as vogais têm mais de um fonema. A, an, o som nasal é representado por um A com um tio. Quando eu quero dizer que aquela palavra tem um som nasal, o A, eu ponho o tio em cima do A. Vê a diferença. A mesma letra A com 2 fonemas. Pode ter o A e o an. E. O E aqui, o fonema não tem um acento circunflexo, tá vendo? Então, quando não tem um acento circunflexo no fonema E, você sabe que ele é grave. Quando ele é agudo, eu ponho o acento agudo nele. Em, ó, o E com tio, o I, o IN, o O, o ON, o Como é que eu faço para representar o fonema o M ou o N? Como é que eu faço para representar o fonema ON, o O com tio, o O com M ou o O com N? Então, eu tenho 3 formas de representar o mesmo fonema, que é o O com tio. Então, sacando aí a definição de fonema, na aula 29 a gente vai ver exemplos de interpretar esses fonemas para saber pronunciar corretamente as palavras. Os fonemas não servem para você se alfabetizar, servem para você saber a pronúncia correta das palavras. A palavra tóxico tem 6 letras e 7 fonemas. Está aqui os fonemas, ó. O T, o O, o Q, o C, o I, o C e o O. Tóxico. A palavra galho tem 5 letras. G-A-L-H-O. E 4 fonemas. Está aqui os 4 fonemas. Ó, o G, o A. Essas 2 letras juntas que a gente vai aprender na aula 23, o LH juntos, ele é um fonema que dá esse som lho. Nem é lo do L. Lembra que eu disse que o H é mudo no início das palavras? Mas o H aqui na presença do L, ele faz o lho, lho. Então, galho. Então, esse lho é um fonema representado pela união de 2 letras, o L e o H. Segundo, dígrafo. O que é um dígrafo? É o encontro de 2 letras que representam um único fonema. Tá aqui os exemplos. RR. Lembra quando a gente estudou a letra R, que tem 2 R juntos entre 2 vogais, tem o som RA? Então, essas 2 letras juntas, ela representa um único som, que é o mesmo som do R quando está no início da palavra, quando o R vem depois de uma consoante. Então, o som RA, RE, RI, RO, RU, esse RR representa aquele fonema que faz o R, né? O arranhado. O SS é a mesma coisa.
O LH, o CH e o NH nós vamos estudar na aula 23, ok? O GU, quando a gente estudou a letra G, lembra que o U no som G, no som GI, ele era mudo, não era pronunciado, né? A gente faz o G, G, Gi, Gogu, o G e o Gi, a gente usa a letra U. Esse U não é pronunciado, então o G e o U junto representam um único fonema. A mesma coisa com o Q. E os nossos sons nasais. Em, in, on, em, in, on. Os sons nasais representados com a união de duas letras, o A, o M ou o A e o N. Uma vogal com o M ou uma vogal com o N. Esse conceito não é importante para a sua alfabetização, mas é importante para você entender as próximas 3 aulas que a gente vai ter na frente. Por isso que eu estou dando esse conceito agora. É um conceito que não é primordial para a sua alfabetização, mas serve para você assimilar melhor as 3 próximas aulas que nós vamos ter. Conceito 3, encontro consonantal. O que é encontro? Encontro é encontro, né? Eu tenho uma mão, tenho outra mão, elas vão se encontrar. Se encontraram, se separaram. Então, um encontro consonantal. Consonantal de consoante. Então, é encontro de consoantes. Lembra quando eu disse que as vogais são 5 e o que não é vogal é consoante? Então, quando eu tiver 2 letras que não são vogais, elas são um encontro consonantal. É a sequência de consoantes em uma palavra. Aí tem vários exemplos, eu só citei aqui alguns, por exemplo, PR, letra P, letra R, letra B, letra R, TR, PL, VL, RR, SS, CH, LH, NH e vários outros, todos são encontros consonantais. Conceito 4, sílaba. O que é a sílaba? No início das aulas, quando eu falava em som, aí eu citei o termo sílaba, dizendo, né, que o som é mais ou menos a sílaba. Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos. Agora vocês vão ter a definição exata do que é sílaba. Segundo a gramática de William Cereja, o que é gramática? Gramática é um livro que traz as regras da língua. E em tudo que você tem de regra para explicar como a língua deve ser escrita e falada, está na gramática. Então, segundo esta gramática, sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados numa só emissão de voz, com base numa vogal. A definição por si só deixa claro, né? Mas a gente tem, às vezes, emite sons, mais de um som na mesma sílaba. Então, eu não concordo muito com esse conceito, mas o conceito de sílaba é complicado e mais na frente eu vou mostrar as complicações para vocês, certo? Mas a gente não precisa saber de sílaba para aprender a escrever. Vocês estão aprendendo a escrever sem o conceito de sílaba. E vai terminar o curso lendo, sem precisar exatamente saber como são as sílabas. Mas mais na frente, na aula 29, essa bendita aula que eu tanto falo, vocês também vão saber separar as palavras em sílabas. E vão entender os comentários que eu estou fazendo agora. Não vou me deter nesse curso na divisão silábica das palavras. Até porque eu não sei ensinar. O que eu poderia fazer seria informar. Mas essa informação eu vou mostrar como pode ser obtida na aula 29. 5. Letra. O que é a letra? A definição de letra. É a menor unidade gráfica de uma palavra. Conceito simples, sucinto e não deixa dúvida, né? Você tem uma palavra, cada unidade gráfica daquela palavra é uma letra. Agora vamos a um conceito definido por mim. Agora vocês prestem atenção e vocês vão entender tudo o que a gente fez até agora com essa definição. 6.
unidade sonora. E vocês vão recapitular todas as aulas rapidamente que vocês assistiram até hoje e vão sacar o que eu quero dizer por unidade sonora. Base deste método é o som produzido por uma única articulação do conjunto boca e língua, o qual compõe as palavras. Não confundir com fonema e nem com sílaba. Por exemplo, a palavra fixo, nós estudamos essa palavra no estudo da letra X, lembram? Tem 5 fonemas. Está aqui os fonemas da palavra fixo. Ó. 2 sílabas. Quais são as 2 sílabas de fixo? F é uma sílaba, que só é a outra. E 3 unidades sonoras. Fi, que, so. Observe que esse que ele é falado num tempo menor do que o tempo que eu levo para falar o fi e falar o so. Mas não deixa de ser um som. É um som curto, mas é um som. Eu não posso desconsiderar que faz parte do som so ou que faz parte do som fi. É um som independente, fixo. Essa é a base do meu método. A gente escuta a palavra, identifica quantos sons tem e vai descrever com as letras que geram aquele som. Então, associar a unidade sonora, que é facilmente desmembrada nas palavras, às letras que podem produzir o som, é o método Jailson Peixoto. Pois parte de uma coisa simples e perceptível, a unidade sonora, para o mapeamento das letras que produz tal som. Os 3 exercícios de cada aula tinham como objetivo de fazer este mapeamento som, grupo de letras, de forma simples e sem conceitos complicados. Usando este conceito, poderíamos dividir os sons da palavra cadeira em 4. Cadeira. Mas esta divisão forçaria uma entonação da letra I que modificaria a pronúncia. Já na palavra feijão, o tempo de duração da letra I permitiria facilmente a divisão em 3 sons. Feijão. Por isso que na primeira aula enfatizei que a divisão em 3 sons não impediria a alfabetização. No final, com 2 ou 3 sons, se aprendeu a escrever a palavra. Entenderam aí esse detalhezinho? Quando eu digo dei, esse I, ele é como se fosse um complemento imediato do dei, que eu falo no momento que eu vou fechando a boca. Eu abro a boca, lembre do conceito, articulação, boca, língua. Eu articulo e no final da articulação eu pronuncio um som só. Dei, dei. Na mesma articulação de língua e boca, eu tenho dei. Já feijão, o eu dou uma prolongada nele. É como se eu pegasse o som e partisse em 2. Então, se você dividir feijão desse jeito, você vai saber associar o fe, que é FE, o I, que é I, e o jão, que é JA, tio e o O. Juntando as letras, vai escrever a palavra. Você vai errar na divisão silábica, mas não vai deixar de escrever a palavra, porque a divisão silábica de feijão é fei, é uma sílaba, jão é a outra. Já a divisão em sons não é tão claro assim, como em cadeira, pelos motivos que eu acabei de explicar. Secamos o pote das letras que não conhecíamos. Agora, vamos brincar com o pote que está cheio. Vamos à grafia das letras. Por aqui a letra K, uma linha vertical e 2 inclinadas. Né? Se a gente tapar isso aqui, ó, parece a letra V. Ela tem um desenho bem diferente do padrão de todas as outras letras. Então, uma linha vertical, 2 inclinadas.
ok? Tá aí o desenho dela. A letra K, maiúscula, manuscrita, cursiva. A letra K, minúscula. Então, o que caracteriza tá aqui, ó. Mesma linha, a minúscula, uma linha maiorzinha, mas essa linha maior é menor do que a linha da maiúscula. E essa altura aqui menor que essa. Mas você vê que o desenho aqui, ó, igualzinho, só que ela não vai até em cima, tá vendo? Então, tá aí mostrada as duas letras, maiúscula e minúscula de imprensa. O K, manuscrito, pouca gente faz. Olha que complicação. Complicado, né? Você pega embaixo, vem, faz como se fosse um L, ó. Aí depois faz como se fosse um P, ó. E puxa uma perninha. Um L, um P. Um P de imprensa. E puxa a perninha como se fosse um R. Ou a gente pode enxergar também, ó. A letra R, tá aqui o R. E eu puxo um L. Tá aí o desenho das 4 formas do K. Vamos ao W. Temos aqui a letra W. Lembrando que o W tem som de U e V. Então, ó a letra V aqui e a outra letra V aqui. O W é a união de duas letras V. Tanto maiúsculo quanto minúsculo. Ó o Vzinho aqui, ó outro Vzinho aqui. Um V ao lado do outro. Tem pessoas até que diz o nome do W como VW, porque tem um som de V. Talvez até para associar a letra com o som, aí diz VW. Mas o nome certo é W, não tem o V no nome da letra. O W cursivo, né? Aí lembra duas letras U, ó. Uma U, outra U, porque o W também tem som de U. Imprensa é a letra V, no cursivo é a letra U. E o minúsculo segue o mesmo desenho do maiúsculo, só diminuindo o tamanho. Pelo menos tem essa facilidade, né? Então, você aprendeu um formato, vai saber todos os outros, porque ele segue a mesma linha, só que na cursiva ela é curva e na de imprensa ela é em linha reta. Temos aqui a letra Y. O Y parece com uma forquilha de badoque, né? A forquilha aqui, você amarra o badoquezinho aqui, puxa o elástico, solta a pedrinha. Então, associar o Y é uma forquilha. O Y minúsculo, tem uma pequena curvinha aqui, ó. Lembrando, para diferenciar do V, ele tem um Vzinho e puxa uma perninha do meio da letra para baixo, tá vendo? O Y minúsculo também, ó. O V tem uma perninha. Então, o Y é o V com perninha. Y é V com a perna, ou uma forquilha. O Y cursivo, certo? Um U com uma perna como se fosse o J. U e desce com a curvinha. O minúsculo, ó o U aqui de novo e desceu. Tá certo? Então, o maiúsculo e o minúsculo são semelhantes, não tem como. Lembrando de um, não tem como esquecer do outro, porque é só fazer ele mais reduzido. Essa perninha para cá, porque se ele é minúsculo, ele está no meio de uma palavra, vai ter outras letrinhas atrás. E o maiúsculo normalmente é início de palavra. A linha fica aqui, ó. Então, essa parte fica abaixo da linha e essa parte aqui ocupa meia linha. Vamos para a escrita das letras. Aula 20. 20 se escreve com o número 2 e o número 0. Letra K. Então, o K é simples fazer. Linhas retas, certo? Puxou uma linha, puxa outra, quebra. Puxa uma linha, puxa outra, quebra. Essa ordem aqui, se é aqui, mais aqui, mais aqui, ou se você faz aqui, por exemplo, tem gente que faz K assim, ó. Vai ser K também, por quê? Porque não existe nenhuma letra assim que não seja K. Então,
Você puxar daqui ou simplesmente do meio puxar 2 linhas inclinadas, vai ser K também, ok? Aí o K maiúsculo, vamos para o K minúsculo. Essa linha menorzinha, para chamar a atenção de que ele é um minúsculo, tá certo? Ele tem que ser um tamanho menor que esse, tá? Então, o Kzinho minúsculo. O K de manuscrito, né? O cursivo, vem, desce. Aí você puxa uma linha daqui. Vem, desce, puxa uma linha, faz o círculo, fez o K. Ok? O K minúsculo é que é um pouquinho mais chato, mas olhando a figura, dá para fazer. Ó. Você faz como um L, desceu. E depois vem aqui e faz como se fosse um R. Tá vendo? Todo desenhadozinho a letra. E faz como se fosse um R. Tá aí o K. Não se detenham muito em se preocupar em fazer o K, porque vocês vão fazer pouquíssimas vezes, e como são poucas as vezes, então você simplesmente faz um minúsculozinho e vai ser K e acabou-se. Tá certo? Mas se um dia você vê alguém escrevendo desse jeito, aí você vai lembrar, ah, isso é a letra K, minúsculo. Esse aqui tá até grande, tá? Ele tem que ser menorzinho. Essa parte aqui vem em cima, mas isso aqui tem que ser menor. Tá, pronto. Esse seria mais o K minúsculo. E o K maiúsculo, fazendo mais uma vezinha, ó, ele vem até aqui e vamos ao nosso Y. O Y é o mais fácil. Faz um Vzinho em cima com forquilha e desce uma linha. Tá aí o Y. O Y maiúsculo vem, ó. E aqui você puxa já na linha de baixo. Você faz o U. E na linha de baixo você faz aquele rabicho embaixo, cortando a linha, tá vendo? O Y fica dentro da linha. O Y maiúsculo, cursivo, esse rabinho fica embaixo. O minúsculo, o Vzinho embaixo e a linha aqui, ó, para baixo da linha, certo? Então, essa rabeirazinha aqui vem para baixo da linha. Enquanto o Y maiúsculo está dentro da linha, o minúsculo ocupa meia linha e mais meia de baixo. O Y minúsculo. Aí você tem essa perninha aqui que é para fazer a conexão com a letra anterior, mas se não fizer isso aqui, também é Y do mesmo jeito. Vê como fazendo assim, ó. Você pode fazer só assim também. Isso também é Y, certo? Você fez isso, é Y minúsculo. Metade da linha faz o U e a outra metade de baixo você faz a curvinha, tá? Então aqui é Y, Y, Y. O Y maiúsculo, certo? E o Y de imprensa mais simples, porque é um V com traço. O Y de imprensa, quando vocês, ao verem esta letra nas palavras, vão saber que se pronuncia como I, como a letra I. Então, Y igual a I. Ok? Vamos para o nosso W. O W são os dois V's. Então, ó, fez um V, fez outro V. Tá aí o W maiúsculo. Se você já aprendeu a fazer o V, vai fazer o W porque é só duplicar. Então, mais uma vez, o W. Observa, você pode fazer o W assim como tá na figura. Mas se você fizer desse jeito, também vai ser W. Não existe outra letra com esse formato que não seja W. Então, se você diminuir um pouquinho essa perninha e fizer a união, vai ser W também, certo? Eu já vi muitas vezes o W escrito dessa forma. Mas seguindo o rigor do nosso desenho, né, que a gente viu na tela, um V, o outro V.
é o W maiúsculo. O W cursivo, como se fosse dois U, ó. Um U, o outro U. Pode fazer assim também, U e o outro U. Então, tudo isso vai ser W, ok? Não tem dificuldade em fazer o W. O W é moleza para quem já fez o V e fez o U. Fazer o W não vai ter dificuldade. O W minúsculo, metade da linha. Então, você marca no mesmo formato do maiúsculo. Pode fazer assim também. Tá aí o W minúsculo. E o cursivo, a mesma coisa, uma versão miniatura do W maiúsculo. Exatamente a metade do tamanho, certo? Você faz na metade da linha, fez o W. Pode fazer assim, pode fazer assim, vai ser W, ok? Então, tá aí a escrita das nossas 3 letrinhas da língua inglesa. Não vamos ter ditado com as letras K, W e V, a exemplo do X, não vale a pena. Então, vamos ao exercício de casa. Não temos na primeira aula palavras com K, W ou Y. Pratiquem a escrita dessas letras e faça a leitura habitual. Observem que serão vistas pouquíssimas vezes. Não detenham muito tempo nesta tarefa e passem rapidamente para a próxima aula. Não teremos ditado nesta aula. Bem, pessoal, vai a música aí no final da aula com Garota de Ipanema, cantada por Nara Leão. Isso é um clássico da Bossa Nova, uma música conhecida no mundo todo, que projetou o ritmo Bossa Nova em todo o mundo. Então eu faço essa homenagem aí à Bossa Nova e a Nara Leão com Garota de Ipanema. Escute a música, vejam a letra e a mesma coisa das outras músicas desde a 16ª aula. Visualizem várias vezes até vocês aprenderem todas as palavrinhas, tá certo? Terminamos as 26 letras, então todos vocês bons estudos e namastê. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste.
também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo